Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Gratos a Deus por mais uma manhã e pela oportunidade de darmos continuidade à nossa leitura do Evangelho. Estamos lendo desde o início do livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, estamos avançando no propósito de ler, de conhecer e meditar em todo o Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Na meditação anterior, meditamos no versículo 20 e no versículo 21, onde o assunto vem à tona por conta de uma pergunta feita por parte dos fariseus. E a pergunta feita pelos fariseus é: quando viria o reino de Deus? E Jesus tão somente ensina a esse grupo que o reino, ele vem, ou ele veio, ou ele virá, não virá com visível aparência. E nem vai ser dito, ei-lo aqui ou lá está. O reino vem, ele diz, mas não vem na aparência, numa aparência visível, algo que se percebe com os olhos e com os olhos físico. Por isso, o reino está presente, o reino está dentro de vós, ou o reino está entre vós. O rei está no vosso meio, talvez dentro do coração de alguns e talvez no coração de outros, somente ao nosso redor, somente à nossa volta, somente no nosso meio. E depois de Jesus ensinar que o reino não vem, o reino de Deus não vem com aparência visível. Não vai se dizer, aqui está o trono, aqui está o rei, a figura do rei assentado em um trono. Aí Jesus, o texto diz, e mais uma vez nós temos essa expressão: a seguir, dirigiu-se aos discípulos. Essa frase está se repetindo bastante aqui no Evangelho de Lucas, porque está ao seu redor os seus discípulos, os seus seguidores, mas também os religiosos que o acompanham para ouvi-lo e muitas vezes para armar uma situação, para pegá-lo em algum flagrante, em alguma falha, em alguma falta. E aqui o Senhor se dirige aos seus discípulos e ele diz: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vai ter um momento, vai chegar um dia, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias da manifestação do Senhor, do Filho do Homem. Vocês vão ter momentos em que vocês vão querer, e a palavra de Deus e o Senhor diz, vocês desejarão e vocês não verão. A preocupação é em ver, a preocupação é com o visível. Quando é que vem o reino? E o Senhor diz, não virá
em aparência visível. E dirigindo-se aos discípulos, ele diz: virá um tempo em que vocês desejarão ver o que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão presenciando, o dia do Filho, os dias do Filho do Homem, e vocês não verão. Isso aconteceu pouco tempo depois de Jesus ter dito, porque houve uma destruição de Roma, houve um momento difícil, um momento de conflito, onde certamente estas pessoas desejaram. E eles diz: não vereis. Nós hoje temos a oportunidade de ver a manifestação de Deus, a manifestação da glória de Deus. Hoje temos a oportunidade de caminhar com o Senhor, de ouvir a sua voz, de ver a sua manifestação, o seu reino sendo manifestado em nós e também entre nós. Assistimos com os nossos olhos da fé, conseguimos perceber a presença de Deus na vida das pessoas. O Senhor agindo, o Senhor operando, o Senhor reinando, o Senhor trazendo libertação, trazendo livramento. Mas ele fala de um tempo, que vai vir um tempo, virá um tempo em que nós desejaremos ver essas coisas. E ele diz: e não o vereis. Um momento de conflito, um momento que ainda acontecerá quando o Senhor estiver para voltar a essa terra. E aí ele está nos advertindo que vai haver esse momento em que nós desejaremos ver e não veremos. E aí, nesse contexto, ele diz: e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Nos 2 versículos anteriores, onde Jesus se dirige aos fariseus, aos religiosos, ele diz: não vem o reino em visível aparência, e nem será possível, e nem vão dizer, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino é invisível, o reino está dentro de vós, o reino está no vosso meio, mas não com aparência visível. E Jesus disse para os fariseus: e vocês não vão dizer, aqui está ou lá está. Mas quando o Senhor está apontando para esses tempos difíceis, tempo de guerra, tempo de perseguição, ele diz: e eles vão dizer para vocês, aqui está o reino ou lá está. Ele diz: não vá, não siga, porque o reino de Deus virá de uma maneira repentina, assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Não é possível você ouvir e você seguir, porque o reino virá quando menos se espera. Mas hoje nós temos a oportunidade de viver os dias do Filho do Homem. Hoje nós temos a oportunidade de ver a ação e o reino de Deus presente. Mas não se esqueça, e o Senhor nos adverte, que virá o tempo em que nós desejaremos, e como desejaremos, e nós não veremos. Estará longe de nós, e nós não veremos aquilo que nós temos a oportunidade de ver hoje. E quando disser lá está, o Senhor diz: não siga, porque não será desta maneira. Mas o Senhor virá, e ele virá repentinamente. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.